Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Carona com o Rafa e hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante: agendamento ou ordem de chegada? Qual é o melhor? Quer saber o que eu acho? Bora lá para mais um episódio. Essa questão do horário marcado, de um tempo para cá, desde a gourmetização da barbearia, ela foi uma coisa que ganhou muita força. Mas antes a gente sabe que não tinha. A galera que é das antigas aí, que começou a cortar cabelo antes de 2010. Tem alguém aí que corta cabelo desde antes de 2010? Eu comecei em 2009. Essa galera mais raiz, mais neandertal, se tiver, comenta aí. Eu quero saber quanto tempo que você tá na área da barbearia. Essa galera sabe que antigamente era o quê? A gente chegava sábado de manhã, por exemplo, que era o dia mais cheio, né? E até hoje é um dos dias mais cheios. Você levanta a porta, tinha literalmente 15, 18, 20 pessoas esperando na porta. E aí você falava assim, quem foi o primeiro? Foi eu. Segundo, foi eu. Terceiro, foi eu. Não, você não foi o terceiro, não, foi eu. Não, mentira, né? Porque eu tava dentro do carro e os caras começavam a discutir entre si para ver quem era o terceiro, porque a fila era muito grande. E obviamente que naquela época os cortes de cabelo, eles eram cortes mais rápidos, né? Não eram como hoje. E a gente ia anotando tudo no papelzinho só para fazer uma organização básica e depois, meu filho, taca ali pau o dia inteiro. E aí agora, cara, com essa vem muitas perguntas assim, Rafa, qual que é melhor? Quais são as vantagens e as desvantagens? Como acostumar o meu público se até hoje eu não trabalhava dessa maneira? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo eu quero falar sobre as vantagens do horário agendado, tá? A hora marcada. Para mim, quais são as principais vantagens? Primeiro de tudo, controle sobre a sua agenda. Você consegue saber que horas você tem que chegar, você consegue saber que horário você vai sair, você tem a certeza que você vai conseguir almoçar, a não sei que aconteça algum imprevisto, mas imprevisto é raro de acontecer. Você sabe que você tem hora para café, então você consegue se planejar, por exemplo, para ir na festa de aniversário. Você consegue se planejar para ter 2 horas de almoço e naquele dia, talvez que é um dia especial, você está almoçando com a sua esposa. Isso é possível quando você trabalha com agendamento. Outra vantagem muito grande do agendamento é o quê? Organização para você estar fazendo seus cortes de cabelo ali com tranquilidade. Você sabe que independente do tipo do corte, você vai ter o mesmo tempo. Às vezes você tá ali com a agenda cheia, aquela agenda lotada ali e não é hora marcada, você pega um cabelo que demora mais, você olha para aquela agenda cheia, aquelas pessoas esperando sem marcar, você já fica meio agoniado. Agora, cara, não, peguei um cabelo aqui, eu sei que a minha agenda é de meia e meia hora, cara, eu posso cortar que meu próximo cliente é só daqui 30 minutos, meu próximo cliente é só daqui 40 minutos. Você fica um pouco mais tranquilo. E o terceiro, e para mim melhor de todos, é a questão da previsibilidade de faturamento. Você já consegue, principalmente quando você trabalha com um bom sistema, ter a previsibilidade de faturamento. O que é isso? Você já entra a semana sabendo que, tipo assim, cara, na semana aqui, ó, são 3 barbeiros, cada barbeiro tem 15 horários disponível por dia, então nós temos aqui a capacidade, às vezes, de 400 atendimentos, a gente pode estar colocando aqui por semana, no total. Desses 400 atendimentos já tem 120 que estão marcados e isso aqui já está te gerando um faturamento de R$4.000, por exemplo. Você já sabe quanto que você tem para faturar naquela semana. E aí com isso você consegue se planejar melhor financeiramente, né? E ter ali melhores dados para fazer a gestão da sua barbearia. Então isso ali é muito bom, mas lembrando que isso também só é possível quando você trabalha com um bom sistema. Então já fica a recomendação para vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar. Rafa, qual sistema que você trabalha na sua barbearia? Na minha barbearia nós trabalhamos com o Best Barber. O Best Barber ele faz toda essa parte da gestão financeira, você consegue ter todos esses dados ali de faturamento, de recompra, taxa de ocupação, você tem toda essa parte de agendamento, esse controle da agenda, marcação de serviços, tem aplicativo personalizado para sua barbearia, tem integração com assinatura, tem tudo que você precisa, tá? Em um excelente atendimento, eu vou deixar o link aí no perfil, aí na descrição desse vídeo. Agora, quais são as desvantagens, né, de você trabalhar com agendamento? Para mim, desvantagem de trabalhar com agendamento, ela é assim, só que é uma muito grande, que é você levar bolo de um cliente. Se o seu cliente ele já sabe que você trabalha só com horário agendado, por exemplo, esse cara raramente ele vai ir procurar um encaixe na sua barbearia. Por quê? Porque ele já sabe que ali é hora agendada. E aí você, 3 horas da tarde, não tem ninguém esperando encaixe, e você tem um cliente marcado às 3. Alguém liga e fala, tem horário às 3? Nossa, hoje às 3 eu não tenho. Ou seja, você dispensou um cliente porque já estava cheio.
Aí o abençoado, para não falar outra coisa, vai lá e simplesmente falta em cima da hora. E aí você fica o quê? Ó, chupando o dedo. Você perdeu ali a sua hora. E infelizmente nós não temos nem como às vezes cobrar uma multa daquele cara. Porque se você falar assim, você vai ter que pagar uma multa. O cara, ele simplesmente fala assim, me obriga, como que eu vou pagar? Ou se ele pagar essa multa, talvez ele pague, mas ele não volte mais, mas a raiva você continua passando do mesmo jeito. Então, assim, é importante você já saber que tem uma taxa já de cancelamentos e de faltas. Na minha barbearia, por exemplo, nós temos 17 horários por dia liberados para agendamento. Mas a gente já sabe que mesmo se os 17 estiverem marcados, cerca de 2 irão faltar, então a gente já conta com 15 agendamentos. Agora vamos lá, no horário por ordem de chegada. Eu não vejo muita vantagem, cara, eu vejo mais desvantagem do que vantagem, tá? Vamos lá, mas vou tentar aqui ver se eu vejo alguma vantagem. Eu acho que uma vantagem que tem é exatamente do que? Você consegue fazer um serviço mais rápido, aquele serviço mais dinâmico, então às vezes você consegue ser um pouco mais produtivo, mas você muitas das vezes nem consegue oferecer a mesma qualidade e não consegue ter a mesma qualidade para você também. Mas às vezes tem uma vantagem que é o quê? Se acaba um, você já tem outro ali enfileirado. Mas da mesma forma, cara, da mesma forma que quando você tem um cliente marcado, ele falta, não significa que se você atender por agendamento, você vai ter garantia de cliente o dia inteiro. Se você atender por ordem de chegada, eu já atendi por ordem de chegada, por exemplo, e às vezes sabe o que acontecia? Chegava 5 pessoas de uma vez só para eu ter que cortar em 40 minutos, 1 hora. Eu tinha que correr igual um maluco. Depois eu ficava 2, 3 horas do meu dia à toa. Simplesmente à toa, sem fazer nada, e não chegava ninguém. Era aqueles picos. Chegava no final do dia, eu tinha atendido bem, só que às vezes eu tinha que cortar muito rápido e depois ficava muito tempo à toa. Então isso para mim era uma desvantagem. Outra coisa que eu achava ruim é quando eu ia almoçar, na hora do almoço chegava um cara, e às vezes eu não tinha atendido ninguém, não tinha como dispensar. E aí eu perdia meu horário de almoço, depois tinha que comer correndo. Na hora de fechar a barbearia, da mesma forma, você vai fechar a barbearia, chega um cliente, e aí você fica assim, pô, velho, como é que eu dispenso, né? Ou aquele cliente fica fazendo aquela chantagem, se você não cortar agora eu vou ir em outro e tal. Então pra mim, cara, se você tivesse que trabalhar só com um, eu optaria só pelo horário agendado. Mas o ideal mesmo é você atender às necessidades do seu cliente. Então, como que nós fazemos na barbearia do Rafa hoje? Nós atendemos das duas formas. Nós temos horário agendado, caso o cliente não queira agendar, ele só chegue lá, ele pode esperar encaixe da mesma maneira. Então, 80% dos nossos clientes marcam, mas tem os encaixes, e os encaixes são muito importantes. Por quê? Porque quando um cliente falta ou atrasa, eu tenho um encaixe ali para atender na maioria das vezes. Então, coloque as duas maneiras na sua barbearia. Rafa, mas como lidar quando o cliente ele chega sem estar marcado e ele quer horário, mas tem gente na agenda? Eu falo com ele, falo assim, olha, tem horário aí agora? Eu queria cortar o cabelo. Você está agendado? Não, é só com agendamento? Não, nós trabalhamos sem agendamento também. Só que tem um detalhe, nós estamos aqui com 4 clientes marcados agora. Então, o próximo horário disponível seria daqui 1h20. Mas caso você queira aguardar, você pode estar aguardando que se esse cliente atrasar mais de 10 minutos ou faltar, o primeiro profissional que liberar já te atende. Mas o cara não está aqui? Sim. Mas se fosse uma barbearia por ordem de chegada, eles estivessem aqui, você não ia ter que aguardar da mesma forma? Aqui está o nosso cartão, para que quando o senhor não quiser esperar, você pode pegar e agendar também. E aí a maioria dos clientes, eles acabam esperando. E é um cara que eu sei que se ele não esperar, caso eu atendesse só por ordem de chegada, se ele chegasse e ele tivesse cheio, ele também não iria. Então não muda nada. Então atenda das duas maneiras. Já tiveram pessoas que falaram assim, Rafa, o que você acha de eu cobrar mais caro pelo horário agendado? Vamos lá. Se o horário agendado tem mais vantagens do que desvantagens e a ordem de chegada tem mais desvantagens, por que eu vou cobrar mais barato para fazer aquilo que me traz mais desvantagens? Então, se fosse para ter diferença de preço, o que eu não acho legal, eu acho que deveria ser mais caro quem não está agendado. O cara que ele agenda, ele te dá a previsão de faturamento, ele te dá ali a tranquilidade que você vai poder cortar com calma o cabelo dele. Aquele cara, ele deixa você se planejar e se programar. Agora, o cara que chega de última hora, você não consegue fazer isso. Então, se alguém tem que pagar mais caro, é aquele cara que meio que atrapalha o seu planejamento. Então, se eu tivesse que cobrar mais caro hoje, chegou sem marcar, você corta? Corta, é mais caro. E não quem está agendado. Então a gente tem que pensar por essa linha, levar para esse lado ali, tá? Mas na minha barbearia é tudo o mesmo preço, a gente não tem essa diferença não, tá? Espero que possa ter ajudado você de alguma forma. Se você quer implementar na sua barbearia o horário agendado, uma coisa boa que você pode fazer é oferecer algum benefício para a pessoa que agendar ali no início só, tá? Faça isso aí durante uns 6 meses, por exemplo,
Se você vier na barbearia e fizer 5 cortes agendando pelo aplicativo, você vai ganhar aqui uma hidratação, por exemplo, ou você ganha uma barba, alguma coisa assim, para incentivar a pessoa a baixar o seu aplicativo e agendar por lá. Porque quanto menos telefone tocando, melhor. A sua recepcionista ela consegue ficar livre para fazer outras partes ali que também são importantes naquele serviço e melhora a qualidade e a experiência do seu cliente, tá? Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Tamo junto demais. Se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreva, já deixa o seu like, ative as notificações e, claro, né, continue sempre ligado, porque toda semana a gente tá aqui juntinho, tá? Valeu demais e até a próxima.